Boa noite, maravilhosas. Sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula do curso de formação. Algumas vão entrar hoje pela primeira vez, que são consultoras novas, muito bem-vindas. Esse curso, ele acontece de 2 em 2 meses, né? Um mês sim, um mês não. Então, nós juntamos todas as consultoras novas que estão entrando no nosso mercado recentemente, para a gente poder dar uma lapidada, mas de antemão eu já vou falando para vocês que o que vai treinar mesmo vocês é cair para ação. Eu decidi fazer essa aula bem resumidamente, tá? Porque como são muitas informações, eu acredito que de pouquinho a gente vai digerindo de uma forma mais consciente, tá? Das coisas. O áudio, ele fica fechadinho, mas a qualquer momento que vocês quiserem, pode desativar o áudio e me fazer pergunta. Eu até prefiro que vocês interajam mais, porque são vários detalhes, né? E às vezes tem algum detalhezinho que ainda não encaixou na nossa cabeça e que a pergunta no momento da aula faz toda a diferença. Eu estou gravando essa aula agora, então fiquem todas cientes que eu estou gravando e que eu vou me organizar para colocar isso no YouTube, tá? Mas eu não vou prometer quando e nem como que vai ser, porque eu preciso criar toda ali uma plataforma no YouTube nova, né? Porque eu já tenho mais da minha empresa antiga, mas eu quero tudo com carinha nova, mas eu estou gravando as aulas, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o bônus de início rápido, que é um bônus que a gente ganha assim que a gente entra, né? É uma das formas da gente ganhar dinheiro dentro dessa empresa. E foi um dos bônus que, ao mesmo tempo que me fez escolher doTERRA como a minha única fonte de renda, foi um dos bônus que me fez falir dentro da doTERRA. Quem participou aí do nosso treinamento presencial ou online no sábado e que viu a minha palestra, viu, eu comecei a minha palestra exatamente assim, gente, vocês conhecem alguém que já faliu dentro da empresa? Eu já vi muita gente que começa e que não dá certo, que não vai para frente, que desiste no meio do caminho, mas falir, eu acho que eu fui a única na história que já fali dentro dessa empresa, e foi exatamente por não entender esse bônus que eu vou mostrar hoje para vocês, que é o bônus de início rápido, tá? Então, se atentem muito em relação a esses detalhes, porque esse é um bônus muito importante e eu não quero que vocês passem pela mesma situação que eu passei, tá? Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre como criar LRP, que é o programa de fidelidade, que a gente que é consultor tem que ter ativo e os nossos clientes que querem ter maiores benefícios também tem que ter ativo. Nós demos uma lapidada nisso, então eu vou pegar do gancho da aula passada para essa e depois vou entrar no bônus de início rápido. Vou compartilhar a tela com vocês, para vocês poderem ver alguns benefícios que o cliente que tem LRP ativada e o consultor que tem essa LRP ativada, que ele tem algumas vantagens, né? Tá. Deixa eu tentar compartilhar aqui a tela, para vocês poderem ver. Se vocês não estiverem enxergando, na hora que eu fizer o ok aí, se vocês não estiverem enxergando o meu compartilhamento, vocês me falam, tá? Mas calma aí que eu ainda não compartilhei o que eu desejo, na verdade. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Apresentação. Vocês conseguem ver essa imagem das porcentagens dos créditos de recompensa de fidelidade da LRP, onde tem uma flor? Me sinalizem com as mãos assim, ó, vocês estão conseguindo ver uma imagem de rosas. Não? Agora vocês vão conseguir. E agora?
Então, vamos lá. Pegando o gancho da aula passada, que eu falei para vocês sobre a importância da LRP, né, que é o Programa de Fidelidade da Doterra, vamos pegar esse gancho do que a gente tem de vantagem aí em relação a essa conta ativada. Isso aqui é um tipo de informação que eu nem costumo passar para o meu cliente, mas você, como consultora, você precisa saber que a gente tem descontos quando a gente tem a recorrência da compra, tá? Então, isso serve tanto para o cliente quanto para o consultor. O consultor eu nem coloco em jogo, porque a obrigação do consultor é manter a conta dele ativa. Então, isso aí vai acontecer de uma forma muito natural dentro da vida do consultor ali dentro da empresa. Mas para os clientes, quando a gente fala que quando ele tem a LRP ativa, que ele tem descontos a mais, às vezes soa como se ele fosse comprar por um preço e um cliente que não tem conta ativada vai comprar por outro. E não é bem assim. Como que funciona? Quando a gente tem um cliente e que ele está comprando mensalmente, pelo menos no mínimo 50 pontos, de 50 pontos para cima, a gente já tem essa progressão de descontos. E aí, esse desconto, ele vem em forma de pontuação. Então, por exemplo, um cliente que está comprando todos os meses, já faz 1 ano e meio que ele está comprando, ele vai pagar o mesmo preço de um cliente que ele está no primeiro mês da compra dele. Porém, o ponto que volta para dentro da conta desse cliente, que já faz mais de 1 ano que ele está comprando, é diferente do ponto que volta para esse cliente que está comprando há 1 mês. Então, essa é a progressão, ó, de 1 ao 3º mês, do 1º ao 3º mês, quando o seu cliente que tem a conta ativa, que ele compra mensalmente no mínimo 50 pontos, ele tem dentro da conta dele, de volta em pontuação, para ele resgatar em produtos esses pontos, 10%. 10% do que ele gastou, do que ele comprou em PVs. Então, se naquele mês 1 ele comprou um kit Brasil, se no mês 2 ele comprou outro kit Brasil, e se no mês 3 ele comprou outro kit Brasil, por mês, dentro desses 120 pontos desse kit Brasil, volta 10% para ele ali dentro. Essa pontuação cai no nosso sistema, tanto do nosso, que somos consultores, quanto dos nossos clientes, todo dia 15 e todo dia 30. Então, todo dia 15, todo dia 30, o sistema atualiza e modifica a quantidade de pontos que aquele cliente tem para resgatar em produtos. Então, do 1º ao 3º mês, ele ganha 10% dos PVs de volta para ele resgatar em produto, do 4º ao 6º, 15%, do 7º ao 9º, 20%, do 10º ao 12º, 25%, e a partir do 13º mês, ele tem 30% de desconto, de pontuação de volta dos PVs que ele consumiu ali dentro da organização dele. E isso, gente, as pessoas têm muita dúvida que se, por exemplo, Marília, se meu cliente lá no mês 6, ele parou de comprar, ele ficou 2 meses sem comprar, ele vai perder o que ele já ganhou? Não, ele não vai perder o que ele ganhou. Ele vai continuar progredindo, se a partir do próximo mês ele já comprar, ele vai ter que passar pelo mesmo processo. Então, se ele pausou algum mês, ele vai retomar da onde ele começou, tá? Da onde ele parou, na verdade. Então, ele vai retomar ali da onde ele parou para progredir. Ele não vai continuar progredindo se ele não estiver comprando no mínimo 50 pontos. Essa parte ficou clara para vocês, para a gente poder passar para o bônus de início rápido? Se tiver qualquer pergunta, pode liberar o microfone. Lembrando que assim que a gente terminar aqui a nossa aula, nós temos aula de educação continuada dos óleos essenciais com a Regiane, tá? Ela é maravilhosa para explicar. Então, 8 horas em ponto, ela entra online e o link está lá dentro do grupo Metamorfose. Quem não pegou, está lá dentro do grupo, tá? Qualquer coisa podem me pedir também. Vamos passar para a parte do bônus de início rápido. Esse bônus de início rápido, gente, ele é o bônus que primeiro vai te dar um dinheiro dentro da empresa, que é quando você ganha uma bonificação por você ter trago algum membro. Quando eu falo membro, eu falo tanto de um cliente quanto um consultor. Qualquer pessoa que você cadastrar dentro do seu negócio com um kit de cadastro e que tiver consumido algo ali, você vai ganhar essa bonificação. E foi exatamente essa bonificação que me fez quebrar nos primeiros 6 meses de Doterra. E eu vou explicar para vocês o porquê, tá?
Eu não entendia nada, gente, quando eu entrei, nada, nada, nada. Isso aqui tudo a gente foi aos poucos entendendo. Deixa eu compartilhar com vocês. Na quarta-feira que vem, nós vamos estar em viagem, tá? Viagem de incentivo. Eu não vou desmarcar por enquanto nosso encontro, porque às vezes pode ser que dê para a gente se encontrar meia hora, com certeza. Mas se de repente tiver alguma programação bem no horário, pode ser que eu precise fazer o remanejamento. Mas até então nós vamos manter no mesmo horário, tá? Deixa eu compartilhar aqui. E aí, me deem um ok se vocês estão enxergando a tela do bônus de início rápido. Então? Ótimo, vamos lá. O bônus de início rápido, ele é uma bonificação que a empresa paga para a gente, por a gente estar trazendo, começando o nosso negócio, trazendo tanto cliente quanto consultor. Então, esse bônus a gente ganha 20% sobre os PVs que aquele consumidor fez, seja ele consultor ou seja ele cliente. Quando a gente fala 20%, o que me embananava muito no início é que eu acreditava que era 20% sobre o valor mesmo em real. Ah, eu vou ganhar, se a pessoa comprou R$1.000, eu vou ganhar 20% desses R$1.000? Não, a gente ganha 20% sobre o PV daquela compra. Então, sabendo disso, você que é um consultor, sabendo que você é comissionado pelos PVs que você gerar dentro do carrinho do seu cliente, nunca feche o carrinho do seu cliente com um kit. Sempre tente oferecer para o seu cliente algo que vai suprir a necessidade dele. Claro que você não vai colocar qualquer coisa dentro do carrinho desse cliente só por colocar para você ganhar mais, mas que você seja sincera com o seu cliente de que ele pode acrescentar algo que vai suprir mais a necessidade dele e que ao mesmo tempo você também vai estar recheando um pouco mais o seu carrinho, o seu ticket médio vai aumentar e você vai ganhar mais. Então, é muito raro os meus carrinhos ficarem, eu falo pobres. Pobres é quando um carrinho, você fecha ele só no kit. O kit lá Brasil ou o kit essencial para o lar. Por quê? Porque eu sei que ali ele vai precisar de um óleo de coco, eu sei que ali ele vai precisar de um orégano, que é o único óleo que falta para fazer o protocolo de imunidade. Vocês que estão entrando agora, que acabaram de pedir os kits de vocês, que ainda não tem contato com o kit, pode ficar tranquila, que quando esse kit chegar, eu vou fazer consulta de bem-estar com você e eu vou te falar, olha, o nosso protocolo de imunidade a gente usa frankincense, lemon, orégano, on guard, que é o único, orégano, que é o único que fica faltando dentro desses kits, on guard, melaleuca e copaíba. Então, são 6 óleos para completar o protocolo de imunidade. Sabendo que desses 6 óleos, 5 vêm no kit e um só não vem, eu, como consultora, tenho obrigação, no momento de estar falando com o meu cliente, de informar ele que existe um óleo só que vai ficar faltando para o protocolo ficar completo. Então, é quase que certeza que o seu cliente ele vai já aproveitar para colocar esse óleo. Ou seja, você está suprindo a necessidade dele, porque a gente vai fazer um protocolo de imunidade ideal e completo, e você vai estar aumentando a quantidade de pontuações de PVs dentro do carrinho, consequentemente, a sua comissão. Tudo que é essencial, orégano, sempre eu vou oferecer, óleo de coco sempre eu vou oferecer, porque a gente sempre precisa fazer diluição desses óleos para aplicar na pele, para fazer ingestão, para poder passar no rosto. Às vezes as clientes me falam assim, ah, Marília, mas eu tenho um óleo de coco em casa, eu não posso usar o meu óleo de coco em casa? Depende. Para o que você quer usar? Você quer fazer uma mistura para poder tirar o seu melasma ou para controlar a sua oleosidade? E aí você vai me pegar um óleo de coco, aquele copa que a gente compra no supermercado e vai passar no rosto? Não é ideal, aquele óleo é extremamente gorduroso e às vezes uma coisa que você quer controlar a oleosidade do seu cliente, a gente vai deixar o rosto dela mais oleoso porque ela misturou um óleo essencial maravilhoso num óleo carreador horrível que é aquele óleo copa. Então, se é para eu passar na pele, no rosto principalmente, eu nunca vou deixar minha cliente fazer isso, se não for com óleo essencial da doTERRA de coco, que ele é fininho. Quando você aplica, a pele
rapidamente já puxa aquele óleo e a cliente já não tem essa sensação gordurosa no rosto. Agora, Marília, eu tenho óleo de coco em casa. Eu quero fazer ingestão desse óleo, desse blend aí de imunidade na cápsula. E aí eu preciso colocar o óleo de coco ali dentro. Eu posso fazer com o meu óleo de coco que eu tenho em casa mesmo? Pode. Aí já é na ingestão, aí é outra coisa. Mas sempre que a gente for fazer na pele, orienta a sua cliente sempre fazer com óleo de coco da doTERRA, porque não existe possibilidade da pele dela ficar oleosa. Então, eu já aumentei 2 itens ali dentro do carrinho do meu cliente. Ou seja, o que era 120 pontos do Kit Brasil, já não é 120 mais. Ali vai ser por volta de uns 150. E aí eu já falo, ó, você quer aproveitar que a gente já está montando um carrinho? Isso, gente, eu falo na hora de fechar o carrinho. Eu não falo isso na hora que a cliente ainda está indecisa se ela vai comprar ou não. Essa parte a gente já passou, ela já está no momento que ela já comprou, ela já está ali no momento para fechar mesmo o Kit Brasil com você. E eu estou acrescentando coisas para poder ficar bom para ela e para poder ficar bom para mim. Então, nesse momento, eu já falo para ela: você quer aproveitar? Eu já vou montar um carrinho aqui, como sugestão para você. Eu vou colocar aqui um óleo de gerânio, que é muito bom para libido. Vou colocar um óleo de rosemary, que é muito bom para crescer cabelo, para dar suporte para o cabelo. E vou colocar um protocolo de emagrecimento, ativação de metabolismo, controle de celulite, para você ver quanto fica. Se ficar dentro da sua realidade, a gente fecha assim. Se você quiser remanejar um ou outro, você vai me falando. Eu vou remanejando, tirando, colocando o que você quiser. E eu só vou fechar esse carrinho quando a gente entrar num consenso, ok? Ok. É muito raro, gente, vocês não fecharem mais do que foi combinado lá atrás. Geralmente, ela vai fechar o kit que ela já tinha combinado com você, ela vai querer o óleo de coco, ela vai querer o orégano, ela vai querer para libido, porque não tem um A de uma mulher que fala que a libido é nos picos. 90% das mulheres precisam de um controle hormonal e provavelmente ela vai querer alguma coisa para ativar o metabolismo dela. Então, um carrinho que inicialmente era de 120 pontos e que você ganharia comissionamento sobre esses 120 pontos, 20% de 120, que dava, vamos supor que ela pegou lá, vamos supor que você fechou um carrinho de 150 pontos. Você ganharia aí R$ 98,00 de comissionamento nesses 20%. Se você fecha um carrinho de 200 pontos, esses 98 viram R$ 120,00. Então, olha só, a gente dá um upgrade nas nossas comissões de uma forma onde você não vai estar passando seu cliente para trás de forma alguma. Esse não é a nossa metodologia de trabalho. Você vai estar atendendo o que ele precisa e você vai estar fazendo de uma forma estratégica para você ganhar mais. Tá? Então, se você é comissionado, lembra, você precisa colocar a maior quantidade de coisas dentro do carrinho do cliente, atendendo a necessidade dele. Então, acabei de cadastrar uma pessoa com 200 pontos, 20% desses 200 pontos durante os primeiros 60 dias é seu. Ah, Marília, ele consumiu no primeiro mês 200 pontos, no segundo mês ele consumiu 50 pontos, e então você ganha 20% dos 200 pontos no primeiro mês, você ganha 20% dos 50 pontos que ele consumiu. Então, durante os primeiros 60 dias, tudo que esse cliente ou que esse consultor consumir, 20% é seu. Aonde foi o meu primeiro erro, galera? Foi exatamente aqui. Eu não sabia que era nos primeiros 60 dias. Então, eu estava contando com esse povo consumindo, e eu fui fazendo a minha estrutura, e eu fui fazendo esse povo consumir, só que aí passou-se os primeiros 60 dias. E aí, eu já comecei a receber outra bonificação, que é o Unilevel. Então, o Unilevel, a gente vai ter aula sobre ele. Então, esses 20% virou 2%. Então, deu uma queda brusca no meu comissionamento. E eu vou até encontrar aqui para vocês o meu olerite daquela época, para vocês terem noção do quanto eu fali dentro dessa empresa, porque eu não sabia fazer esse negócio, eu não sabia sobre esses 60 dias, ninguém tinha me falado, e negligência minha de não ter ido estudar sobre um negócio que eu estava abrindo, né? E foi exatamente dessa forma. Eu simplesmente quebrei as pernas quando eu descobri que era só nos primeiros 60 dias. Então, por isso que a gente tem que construir de uma forma muito ideal. Vocês estão enxergando uma parte de olerite? Tipo, de um monte de numerozinhos?
Então, deixa eu colocar aqui a apresentação para vocês poderem ver a parte lá de quando eu comecei na doTERRA. Então, quando eu comecei na doTERRA, eu trabalhei 15 dias, eu ganhei R$ 1.800, aí depois eu foquei mais um pouquinho, trabalhei 30 dias, ganhei 5.100, aí depois eu ganhei, no terceiro mês, R$ 8.500. Aí eu pensei aqui, estou rica, né? Eu não vou querer mais ter minha loja, porque se eu colocar no meu bolso todo mês R$ 8.000, eu estou satisfeita. Mal eu sabia o caminho que eu tinha pela frente, tanto de falir quanto de aprender a fazer um negócio ao ponto de ganhar 50 mil no mês. Então, vamos lá. Em novembro, ó, então eu comecei aqui, ó, toda a minha galera estava consumindo naqueles primeiros 60 dias do bônus de início rápido. Então, estava indo super bem. Só que aí eu fiquei focada só nisso, de fazer aquele povo que já existia consumir, consumir, consumir. Só que passou 60 dias, então eu já não ganhava mais 20%, eu ganhava 2%. E aí, olha como foi diminuindo, gente. A minha equipe consumia, eu tinha um volume legal, só que, ó, novembro, R$ 3.000, dezembro, R$ 1.700, janeiro, R$ 560. Aí foi aqui que eu falei, gente, eu literalmente não sei fazer essa parada. E aí foi aonde eu fui parar, entender realmente o que eu estava fazendo. E aí foi, né? Infelizmente foi dessa forma, e com vocês não será dessa maneira, porque a partir de hoje vocês sabem que quando vocês colocam uma pessoa dentro do negócio, vocês têm comissionamento durante os primeiros 60 dias desses 20%. Depois a gente parte para outros bônus, tá? Então, segundo nível, vamos supor que eu coloquei a Rosana, tá? A Rosana, ela é minha consultora, e quando eu coloquei a Rosana, eu ganhei 20% sobre o que a Rosana consumiu nos primeiros 60 dias. Aí a Rosana cadastrou o namorado dela esses dias. A Rosana ganhou 20% do namorado dela, porque ela acabou de colocar ele no negócio e ele tá debaixo dela. Só que eu, que nem sei quem é o namorado da Rosana ainda, eu ganhei 10%, porque foi eu que coloquei a Rosana. Aí o namorado da Rosana colocou a Alessandra no negócio. O namorado dela ganhou 20% da Alessandra. A Rosana, que conhece a Alessandra assim de longe, ganhou 10% e eu ganhei 5%. Nem sei quem é a Alessandra no rolê. Então, pensa só, quanto mais pessoas a gente tiver debaixo da gente, trabalhando e ajudando a gente nesse negócio, mais existe um efeito cascata, que vai chegando comissionamento para você, sem você ter feito, às vezes, algum esforço para colocar aquela pessoa no lugar, naquele lugar onde ela está. Seja ele um cliente, seja ele um consultor, tá bom? Então, existe aí esse efeito cascata no nosso negócio, onde a gente ganha não somente pelas pessoas que a gente traz diretamente, mas pelas pessoas que os nossos líderes trazem para o negócio. Então, quanto mais a gente tiver profundidade no nosso negócio, quanto mais a gente colocar consultor, clientes debaixo desse consultor e outro consultor debaixo, e vai descendo, mais a gente vai ganhando comissionamento. E aí a gente já entra no comissionamento, que é o bônus de Unilevel. Só que a gente vai ter uma aula só para ele, tá? Porque quando cessa esses primeiros 60 dias, a gente entra nele. Aí ele é eterno e a gente vai ter comissionamento independente de quando é que a pessoa está fazendo essa compra no nosso negócio, tá bom? Ficou alguma dúvida em relação a esse bônus? Gente, não fiquem com dúvida nesse bônus. E outra dica, quanto mais rápido vocês conseguirem colocar maior quantidade de gente, mais durante os meses as suas bonificações serão maiores. Porque imagina só, em um mês eu consegui colocar 5 pessoas, só que debaixo de mim tem 2 consultores e cada um colocou mais 5. Então, são 15 pessoas na sua estrutura num mês só. Você ganhou comissionamento sobre essas 15 pessoas. Só que se você, às vezes, está numa marcha mais lenta, você colocou uma pessoa, aí você ainda não tem consultor. Então, imagina só o seu comissionamento desse primeiro mês, colocando 15 pessoas trabalhando em conjunto, com esse primeiro mês você colocando só uma pessoa. É totalmente diferente.
Então, acelerem o passo de vocês, não só para vocês ajudarem uma equipe, mas para vocês criarem gosto por esse negócio, sabe? Por vocês começarem a ver dinheiro nesse negócio e cada vez mais ter mais ânimo de continuar fazendo esse modelo de negócio, porque eu falo para vocês com toda certeza da minha vida. Esse negócio é uma das formas mais inteligentes que eu já vi, esse modelo de negócio, e é uma das formas da gente se enriquecer num curto prazo de tempo, tá? É sobre isso. Nós temos ainda 3 minutos para encerrar a nossa aula. Se tiver qualquer dúvida, podem abrir os áudios, que eu vou tirando a dúvida de vocês. Pode falar. Você falou assim que é 20% dos PVs, certo? Eu já fiquei só nos 20%. É a porcentagem em cima dos PVs, não do valor, é isso. Exatamente. Anotem a conta para vocês descobrirem quanto vocês vão ganhar em cima de cada consumo do seu cliente. A conta é o seguinte, vamos pegar como base o Kit Brasil. Então, o Kit Brasil tem 120 pontos, não tem? Então, nós fazemos da seguinte maneira, 120 vezes 20%, que dá, se não me engano, 24. Aí você vai fazer 24 vezes 3,05, que é o valor de um PV. Então, um PV vale 3,05. Então, a gente coloca 24 vezes 3,05, que é igual, se eu não me engano, 97 uns quebrados, R$98. Então, R$98 é o que você ganha, perdão, 98 é para 150, tá? Vai dar, se eu não me engano, R$75, uma coisa assim. Então, R$75 é o que você ganha de comissionamento em cima de um kit Brasil vendido, vamos dizer assim. Então, repetindo, 120 PVs, a quantidade que vocês fizerem, tá? Tanto de PVs, vezes 20% igual. O que deu de igual, vezes 3,05, que é igual à comissão que vocês vão ganhar. Alguma dúvida? Nós temos aí... Abrem as câmeras aí, quem puder abrir, porque nós temos aí 1 minutinho para encerrar, para começar a aula da Regiane sobre os óleos essenciais. E quem tiver cliente quiser colocar nessa aula também pode, que aí a gente vai tirar uma fotinha aqui para a gente poder partir para a nossa segunda parte do treinamento. Rapidinho, 30 minutos, para passar aí um melzinho aí no que a gente precisa saber. Arrasou. Beijos, meninas, muito obrigada. Qualquer dúvida, me chamem lá dentro dos grupos que a gente vai alinhando aí. Aí até então, até quarta-feira que vem, às 19h30, tá? Beijo, fica com Deus.